Você se considera uma pessoa estressada? O ritmo acelerado da vida nas cidades, o trânsito, as inúmeras atividades do dia a dia, as filas dos bancos, dos supermercados, podem afetar a saúde física e mental do cidadão contemporâneo? É isso que nós vamos tentar descobrir no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio, pela TV Univale. Rádio Univale nos 94,9 e a TV Univale no canal 11 da TV fechada. Para entrar em contato com o programa é fácil pelo e-mail, o vivavozunivale@hotmail.com, facebook.com/vivavozunivale ou o Twitter, que é o @vivavozunivale. Isso mesmo, e para falar sobre estresse e sobre outros distúrbios psicológicos, nós convidamos o professor Eduardo Legal, que é doutor em psicologia experimental e docente do curso de psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, Lisa e André, e a todos os telespectadores e quem está nos vendo também. Pois é, professor. Bom, esses estímulos todos que a gente está a cada dia sempre exposto, os celulares que não param de tocar e mandar mensagens, enfim, as filas que a gente tem que enfrentar, isso realmente pode alterar o equilíbrio psicológico das pessoas? Até que ponto isso realmente afeta? Bem, Lisa, pode e deve. E por que pode e deve? Porque o estresse, vamos pensar que na realidade, a força motriz por trás da motivação. Se você não tiver estressado, não tiver incomodado, você não faz alguma coisa. Você não faz as coisas. Ou se não tiver, por exemplo, no desejo, na falta de, você também não faz essas coisas. Então, há uma necessidade disso nos afetar. Por outro lado, há o que nos afeta e nos faz agir de forma adequada, positiva, e aquilo que também nos faz agir de uma forma negativa ou de uma forma que venha prejudicar a nossa saúde. Então, com certeza, assim como a poluição sonora, assim como a poluição visual, né, a poluição informacional também produz estressores. Né? É um estressor potente, principalmente quando você estava falando aí de celulares, TV, computadores e tudo mais. O tempo todo, né, uma série de informações que nos seguem o tempo todo. E nós temos que tomar uma decisão sobre isso. E sempre que nós temos que tomar uma decisão, fatalmente, nós seremos forçados, então, a um pequeno estresse. A questão é que, se isso vem em grande quantidade, com certeza, isso estressa mais, o que pode levar, por sua vez, a um desequilíbrio. Uhum. E o que a psicologia ela define como estresse? Na realidade, não só a psicologia, mas de modo geral, né, seria, então, tudo aquilo ou todos aqueles estímulos que são entendidos ou compreendidos pelo sujeito, ou percebidos pelo sujeito, como estando além das suas capacidades para lidar com a situação. Então, sempre que você, vamos dizer assim, esse é o estresse crônico, desculpe, né? O estresse seria sempre que você está diante de uma situação que demanda necessariamente uma resolução de problemas, certo? Agora, o estresse crônico, que é o que normalmente as pessoas têm preocupação, né? Não é o estresse saudável, vamos dizer assim, é aquele, como eu falei antes, né, quando as suas forças, a sua capacidade para lidar não está mais presente. E aí, ao invés de você dar respostas adaptativas, simplesmente você começa a acumular problemas, começa a acumular déficits. Né? Então, aí você estaria em estresse crônico, propriamente dito. Então, a gente pode, de uma certa maneira, entender que o estresse pode ser positivo para acionar alguns mecanismos, enfim. Mas esse estresse, vamos dizer, o negativo, então, até que ponto a gente pode considerar, ou a partir de que momento, melhor dizendo, esse estresse pode se transformar num distúrbio, em algo realmente que possa ser um problema de saúde mesmo, né? E até que ponto é um distúrbio mental isso, professor? O estresse vamos dizer assim, ele é o Selig, que é um médico do século passado, e foi um dos autores importantes, né, que definiu o estresse e que estudou bastante o estresse, Hans Selig. Ele diz que o estresse é uma síndrome geral de adaptação. A resposta de estresse é uma resposta adaptativa. Cada vez que você sofre uma situação em que você precisa de uma demanda, você tem uma demanda, você precisa de uma resposta. Perfeito?
O que acontece, então, se a demanda é demasiadamente alta, a ponto de o indivíduo não conseguir mais dar respostas? Ele continua se estimulando, mas não é capaz de gerar uma resposta que corte esse estímulo. Né? Então, o que acontece? O adoecimento. Particularmente, o estresse não é a doença propriamente dita. Por outro lado, ele tem, entre as suas possibilidades de resposta, né, uma diminuição da resposta imune, o que a gente chama de imunossupressão. A imunossupressão, por sua vez, pode deixar o indivíduo, então, mais sensível a doenças e aí, por sua vez, desenvolvê-las. Tanto as doenças, vamos dizer assim, que seriam pré-programadas para esse sujeito, vamos dizer assim, o indivíduo tem algumas vulnerabilidades que fazem com que ele já tenha um risco maior de desenvolver determinadas doenças. E o fato também, por exemplo, de quando você está estressado, quando está imunossuprimido, estar num ambiente que aumenta ou que tenham agentes patológicos, o que aumenta, então, a chance do indivíduo contrair alguma doença. Quais são as principais causas do estresse no dia a dia? Bem, tudo que nos causa estresse é tudo aquilo que a gente deixa causar, de certa forma. É claro, a não ser algumas situações que, de modo geral, parece que são estressores naturais, como o calor intenso, o frio intenso, a fome, né, o ruído. Esses são fatores de estresse que, normalmente, independente do sujeito, você pode ter um limiar diferente, mas, de modo geral, eles estressam de qualquer forma. Mas a maior parte dos estressores que nós enfrentamos no dia a dia, eles são estressores que a gente mesmo acaba provocando. Né? Por exemplo, as nossas relações interpessoais. Você poderia me dizer, mas calma aí, eu não tenho culpa se o cara briga comigo, se o cara está irritado comigo. Não, de fato. Né? Sobre o outro a gente não tem poder nenhum. Né? A não ser que você seja um general, daí é diferente. Mas, caso contrário, né, eu não tenho poder sobre o outro, eu tenho poder apenas sobre mim mesmo, e olha lá. Então, o que eu posso fazer? A minha reação a essa situação é que conta, e não necessariamente a situação em si. Né? Então, é claro, não estou falando aqui de extremos, né? Mas estou falando das situações corriqueiras, do dia a dia. Né? Então, as coisas me estressam. Não sei, você se deixa estressar também um pouco, né? Em que situações ou quais as respostas que você dá a essas situações? Que respostas você poderia dar diferentes? Né? Então, eu posso ficar... E nós temos isso também, né? Quando você está bem, a gente costuma dizer que quando você está bem, parece que nada tira o seu equilíbrio. Né? Em compensação, naquele dia ruim, né? Bater com a ponta do dedão na mesa já é o suficiente para o mundo cair. Né? Então, não é necessariamente o evento que conta, é como você o enfrenta, você o percebe, né? E aí, claro, como você vai enfrentar, é que conta nesse processo. Por isso, obviamente, nem sempre a gente pode controlar as situações, mas podemos controlar, em parte, nossas reações. Interessante. Eu acho que a gente não pode perder a chance, então, de tocar num assunto que, de uma certa maneira, eu acho que estressou muita gente, que é o resultado aí do jogo do Brasil aí na Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Ninguém esperava um resultado tão difícil, vamos dizer assim. 7-1, não é qualquer dia. Não dá, né? É muito elástico, né? Existe isso, professor. Eu queria a sua visão em relação a isso. Quer dizer, dá para a gente estressar uma sociedade inteira diante de um fato como esse, por exemplo? Sim, né? Nós temos vários fatos que nos comovem de outro modo, nos mobilizam de um ou de outro modo, né? Nós tivemos aí a questão da Copa, né? E desse resultado que não era esperado, né? E todo resultado não esperado acaba levando a duas coisas, né? A frustração, a raiva, né? Pode levar também no caso da frustração, a tristeza também. Né? Então, é um evento estressor? Sim. E por quê? Porque não é uma coisa que você espera. Você não esperava aquilo, saiu fora do controle. Né? E isso pode ter acontecido, inclusive, dentro de campo. Né? Como a gente percebe ali, em 6 minutos, né, 5 gols, ou melhor, 4 gols. Tá? De onde saiu isso? Eles não são jogadores profissionais? São. Né? Mas o que aconteceu? Se perderam. Mas se perderam porque não sabem jogar futebol? Não.
Tanto é que são elogiadíssimos nos times onde estão, onde atuam, né? Mas o que aconteceu? Perderam a cabeça. E era um momento de estresse, talvez? Muito estressante. Essa carga toda em cima deles e tal. Exato. Olha só, todo mundo cobrando, né? E eles se cobrando também, e que deveriam ter o melhor resultado, né? E começaram perdendo. Então, quando se começa perdendo, você começa atrás. O que acontece ali com a falta, e aí a importância, né, da falta de alguém que faça esse papel de coordenar, né, de reunir o grupo e dizer, calma, vamos lá, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Né? Porque aquilo que eles fizeram realmente não é o que eles sabiam fazer. Né? Tudo bem que a gente não esperava que necessariamente eles passassem adiante. Tinha fé, mas é outra história. Né? Mas, a gente está transformando a pauta do programa, mas ok. Isso. Por outro lado, né, o que a gente observa? Nós observamos, então, que há uma falta de controle. E quando há falta de controle, é como se tudo estivesse desmoronando. Eu não tenho mais controle sobre nada. Foi o que aconteceu. E é assim que acontece na resposta de estresse. No estresse crônico. A impressão que nós temos é que simplesmente a gente não controla mais nada. Simplesmente tudo é controlado. Então dá vontade de sair, fazer o quê? Sair correndo dali o mais rápido possível. Então vem a resposta de medo, a resposta de fuga. Por isso que nós, em situações estressantes, normalmente a resposta mais comum que é? Esquiva e fuga. Fugir quando a situação já está posta ou se esquivar. Quando há a possibilidade dela ocorrer, então eu fujo antes que ela ocorra. Né? E quantas situações nós sofremos todos os dias assim? Claro. Imagina. Por outro lado, isso resolve o problema? Não resolveu. Como não resolveu lá também. Agora, professor, qual o ponto mais crítico que uma pessoa pode chegar quando desenvolve o estresse? André, depende de pessoa para pessoa. Cada organismo reage diferente, né? Cada pessoa tem uma estrutura de suporte também diferente, né? Nós temos desde aquelas pessoas, pegando o exemplo de ontem, que saíram chorando e mal, até aquelas pessoas que saíram fazendo piada, como aconteceu direto pelo WhatsApp, né, pelo Facebook. Rapidamente nas redes sociais se espalhou um monte de piadas. O que é a piada? O que é o humor? É uma forma interessante de você lidar com a frustração, de lidar com a raiva, de lidar com a tristeza. Não é à toa, por exemplo, comentávamos quando vimos para cá, conversando sobre esse tema também, com duas alunas, a gente comentando, bem, olha só o que acontece em velórios. O que as pessoas fazem para reduzir a dor? Contam piadas, contam cenas engraçadas com a pessoa falecida e tal. Qual a finalidade disso? Reduzir o nível de tensão, para que ele possa ficar num nível controlável. Então é uma forma que a gente tem de controlar a emoção, já que eu não posso reverter o quadro. Então, podemos reverter o quadro do resultado da Copa? Não. Mas nós podemos reverter a emoção que a gente tem em relação a ela. Isso dá. Ótimo. Eu quero pegar a carona nessa abordagem para perguntar, acho que é o foco que todo mundo quer uma saída para essa situação, né? Quer dizer, dá para prevenir o estresse? Quer dizer, você sabe que você vai passar por situações difíceis. Todo dia a gente passa, só sair no trânsito e você já se vê aí envolvido em várias situações. Sim. Dá para se prevenir? Dá para fugir do estresse? O que é possível fazer? Dá. Quer ver uma coisa interessante? Você está relativamente relaxado, mas se eu te xingar aqui agora, você provavelmente vai ficar com muita raiva de mim. Mas, e se você subir, nós estamos no 4º piso, se você subir 2 vezes essas escadarias, correndo no maior pau, chega aqui agora e eu te xingo, será que você vai ter força para poder necessariamente ter a mesma reação? Não. Então, uma das saídas é por aí. O que seria? Gastar muita energia? Em outras palavras, o exercício físico regular. Olha só. O que é a resposta de estresse? É uma resposta que demanda necessariamente energia do organismo para que ele possa reagir a uma situação. Só que, quando a situação sai fora do controle, você reage muito mais do que deveria. Então, a resposta sai fora do controle. O que acontece se eu mantenho com regularidade um exercício físico regular? Né? Eu também, vamos dizer assim, eu estresso o meu organismo de modo a fazer com que ele consiga aprender a lidar com situações onde ele é estressado. Né? Então, eu aprendo a lidar com isso. Por que é tão importante aprender a lidar com isso? Né?
Porque se eu consigo diminuir a resposta emocional, eu consigo dar uma resposta diferente. Então, o primeiro passo para a gente controlar a resposta do estresse é você controlar a resposta emocional. Conseguiu controlar a resposta emocional, colocá-la sob controle, eu posso achar outras soluções. Mas primeiro eu preciso evitar o impulso. Muito interessante. Vamos ter que treinar bastante também, né? Sim, com certeza. Mas a gente volta a conversar sobre o estresse depois do intervalo. Nosso entrevistado hoje é o professor Eduardo Legal, aqui do curso de Psicologia. Depois do intervalo a gente continua. Já voltamos. Hoje estamos conversando com o professor Eduardo Legal e o tema é estresse. Agora, professor, o estresse ele pode se manifestar de formas diferentes em homens e mulheres? De modo geral, a resposta que a gente costuma dizer que ela é inespecífica, no sentido de não tem uma resposta que eu possa dizer, isso é estresse. Bem, porque o seu organismo como um todo reage a isso. Como já vinha falando antes, né, o estresse ele é uma resposta adaptativa ao quê? Para qualquer animal. Porque o objetivo dela é manter a sobrevivência. Então tem que ser uma resposta extrema. E não pode ser específica, ela tem que ser inespecífica no sentido de todo o meu organismo tem que trabalhar em conjunto, em sinergia, para evitar a perda, para evitar o dano. Então, cada organismo, obviamente, vai ter a sua própria reação. Agora, em homens e mulheres, o estresse crônico ele pode realmente levar a resultados diferentes. Um exemplo, é muito mais comum, e aí não estamos vendo só por questões de sexo, mas por uma questão de gênero também, que envolve aí questões culturais, de aprendizagem e tudo mais. Homens reagem mais a uma, vamos dizer assim, a uma provocação com outra provocação, né? Com agressão, com violência. Mulheres também, mas costumam acabar reagindo mais com frustração e tristeza ao dano. Não é à toa que entre os transtornos mentais, né, os mais comuns entre mulheres são exatamente os depressivos de ansiedade, né? E entre os homens, mais aqueles relacionados à agressividade, né, e ao dano. Basta ver, por exemplo, o número de assassinatos ou o número de danos a pessoas, né, ou agressões a pessoas produzidos por homens e por mulheres. Principalmente agressões do trânsito, por exemplo, que a gente vinha falando aqui logo uma das primeiras questões, né, que você citou. Então, poxa, tá ali então. Então, o que é isso? Sempre que eu tiver uma situação de disputa, eu vou ter uma situação de estresse. Né? Mas, de novo, como é que a gente lida com a disputa? Pensa em, voltando lá de novo à questão do futebol, já que estamos na época, né? Aqueles times que começaram perdendo, conseguiram se reorganizar e acabaram vencendo. E aqueles times que saíram perdendo e se desestruturaram. Né? Então, há uma diferença muito grande, né? Não necessariamente em estratégia e tal, mas até de futebol, há uma diferença muito grande também na estratégia psicológica. Né? Então, como é que essas pessoas estão preparadas para lidar com isso? Então, homens e mulheres lidam diferente? Lidam, mas homens e outros homens lidam diferente, mulheres e outras mulheres também. Professor, como é que a saúde pública está lidando com essas questões, né? Porque, de uma certa maneira, eu acho que a gente ainda tem uma cultura de pensar que o estresse é algo meio... É uma coisa que a gente não sabe, um piti, sei lá, né? Muitas vezes são situações que realmente acabam desenvolvendo problemas sérios de saúde física, inclusive, mas talvez seja um pouco complicado de decifrar, afinal, de onde vem isso. Como você vê a saúde pública sendo conduzida nessas questões? De modo geral, não só no Brasil, mas no mundo todo, existe uma preocupação com a questão do estresse. E por que isso? Só nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Medicina, né, de Saúde Pública, né, o NIHS, estima que quase 200 bilhões de dólares são gastos ano nos Estados Unidos por sequelas ou problemas consequentes do estresse. Envolvem aí gastos com médicos, faltas ao trabalho, dias perdidos de produção, de produtividade, gastos com medicamentos, gastos com tratamento,
violência doméstica, tudo. Né? No Brasil, nós não temos esse dado. Na Comunidade Europeia, no mesmo período, eles estimavam 20 bilhões de euros, tá? Em toda a Comunidade Europeia. Então, realmente há uma preocupação com isso, porque, tirando aquelas situações em que, de fato, há trabalhos que são estressantes por si só, né? E, como, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem caseiro, questões de o pessoal do telemarketing, por exemplo. Né? É complicado, eles recebem uma série de ligações, principalmente o pessoal que trabalha no SAC, no Serviço de Atendimento ao Consumidor. É terrível, os níveis, o nível de rotatividade nessas tarefas são muito altas. E por que isso? Porque as pessoas não sabem lidar com estresse. A recepcionista que faz um trabalho burocrático, por exemplo, num PS, né, num pronto-socorro, né? O que acontece? Geralmente ela é a representante do hospital naquela hora, só que as pessoas não querem saber de burocracia, eles querem saber de atendimento ao parente ou a si mesmo que estão sofrendo, né? Mas essas pessoas não são treinadas para lidar com isso. E o que acontece? Geralmente uma alta rotatividade, porque não conseguem trabalhar de novo. Então, a questão fundamental aqui, né, seria como as pessoas estão lidando com isso e a necessidade, então, de aprender a desenvolver o que a gente chama de bem-estar. Nós sabemos hoje, por exemplo, que o bom humor, e aí nesse sentido é interessante, né? A gente vê como essas manifestações de bom humor acabam aparecendo logo depois de uma catástrofe e tal, que a gente pensa muitas vezes como uma falta de respeito, um desrespeito à situação. Não, na realidade é uma forma também de aliviar o peso daquilo. Claro. É uma forma de diminuir a tensão gerada por aquilo e deixá-lo mais digerível, né, vamos dizer assim, para que o indivíduo então possa lidar com aquela informação de um modo mais adequado. É claro que isso usado, assim como, por exemplo, sal na medida certa faz uma diferença no tempero, sal demais também estraga a comida. Claro. Então, o humor demais também poderia provocar uma perda, por exemplo, até da noção do impacto da natureza daquele evento, e que é importante para que as pessoas possam levar em consideração e buscar soluções. Mas, de modo geral, então, o que a gente tem feito em termos de saúde pública? Quase nada. Por outro lado, as próprias empresas, as próprias organizações, de modo geral, têm pensado nisso, até porque são as primeiras que sofrem, né, com a falta do funcionário, né, com a perda de produção e assim por diante. E estão gerando, pelo menos não digo todas as empresas, mas uma boa parte das empresas estão se preocupando com isso no seu ambiente de trabalho e tentando produzir ambientes de trabalho mais saudáveis, né, para que as pessoas então possam produzir melhor. Então, o bem-estar da pessoa é importante para que eu possa também ter boa produtividade, né? Aquela questão da situação que a gente vinha conversando antes. O que é bom para as pessoas começarem a controlar melhor o estresse? É simples e complicado. É se manter saudável. Pois é, simplesmente assim. Exato. Mas o que as pessoas devem fazer para se manter saudáveis? Então, o exercício físico é uma delas. Tá? Manter relacionamentos sociais, manter relacionamentos interpessoais que sejam também uma base de suporte para o sujeito é fundamental. Manter atividades de lazer é fundamental. Isso pode ser, por exemplo, junto com a atividade do exercício físico. Né? A questão também da alimentação saudável. Né? Quando a gente fala em alimentação saudável, não tem uma fórmula específica, né? Porque cada organismo também tem uma necessidade diferente. Né? A questão do sono também. Um sono regular. Quando a gente fala no sono regular, às vezes as pessoas pensam, meus alunos, quando eu falo na aula sobre sono, poxa, professor, mas eu não durmo tudo que eu posso, tudo que eu gostaria. Bem, nem sempre a gente pode fazer tudo que pode, mas a gente tem que fazer dentro do que a gente pode o melhor que a gente puder. Então, qual o melhor sono que você pode conseguir? Mesmo que em menos horas. Em menos horas. Então, já que a gente não pode aumentar a quantidade, melhoramos a qualidade.
né? Ou seja, há sempre soluções, né? Nesse sentido, a gente tem que ser um pouco poliana, né? No sentido de olhar sempre o lado positivo das coisas, não sempre olhar para a questão negativa. Porque a questão negativa, ela simplesmente vai gerar para você o quê? Mais problemas. O que não quer dizer que a gente não esteja vendo o problema, mas simplesmente que eu estou tentando arrumar uma forma de achar uma solução para aquela situação. E se não há uma solução, então vou trabalhar comigo mesmo para poder conviver com aquilo, se é possível. Agora, o desenvolvimento de estresse, ele, nos últimos anos até, por pressão de trabalho, enfim, ele tem aumentado ou não? De modo geral, a OMS tem relatado, né, tem divulgado que nesses últimos 50 anos nós temos tido maior carga de estresse na história da humanidade. E quando a gente fala de estressores aqui, por conta de uma série de situações que pressionam o indivíduo. Desde situações de trabalho, até, vamos pensar aqui, as velhas ditaduras, né? Antes era a ditadura do trabalho, da casa, agora tem a ditadura do lazer também, você tem que fazer lazer, você tem que fazer... Não, você não tem que fazer, é recomendável para que você tenha saúde, né? Até porque quando as pessoas falam, por exemplo, pois eu queria fazer exercício físico, mas vou para academia e não dá. Sabe? Poxa, mas quem disse que tem só academia, né? Tem corrida, tem caminhada, tem uma série de outras coisas que você pode fazer, né? Tem a bike. Então, faça aquilo que te dê prazer. Porque se você começar a fazer alguma coisa que não te gera prazer, isso vai ser mais uma obrigação, vai ser mais um estressor. Mais um. Né? Então, não é por aí. Então, as questões implicam necessariamente em saber quais são as zonas de risco. O que é arriscado para mim? O que é ruim? E eu tenho que, então, aprender a lidar com essas situações e não fugir delas. Professor, muito bacana. Vamos tentar pôr em prática tudo isso. Mas a gente quer agradecer a sua presença. A gente conversou com o professor Eduardo Legal. Ele é doutor em psicologia e é docente aqui do curso de psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, Liz e André, e a todos que nos ouviram aqui e nos viram pela TV. É isso então, né, André? Isso aí, o Viva Voz de hoje fica por aqui e até o próximo programa. Tchau. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica, André Schlinwein, Ellison Guns, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi.